paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Hoje eu quero deixar aqui mais um estudo para você, para que você seja edificado pela palavra do Senhor. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha lá, deixe o seu like, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar para os irmãos aqui a seguinte pergunta: por que o homem vivia mais no tempo de Adão, no tempo de Noé, até Noé? Por que o homem vivia mais naqueles tempos? E por que o homem vive menos hoje, nos tempos de hoje? Segundo a Bíblia, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Gênesis capítulo 1, o verso de número, quando nós lemos a palavra do Senhor, aqui no capítulo Gênesis capítulo 2, o verso 16, nós vemos que Deus, ele deu uma ordem para Adão, uma ordem que Adão tinha de comer de todos os frutos das árvores. De toda a árvore que tinha no jardim, Adão tinha de comer. Deus apenas restringiu a Adão não comer de apenas uma árvore, de apenas um fruto. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, o verso 16, que nos diz desta maneira: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então nós já vemos aqui que Deus deu uma ordem para Adão comer de todas as árvores. Então Deus não pediu para que Adão comesse, mas Deus deu uma ordenança, deu uma ordem. E quando Deus ordena, o homem tem que fazer. É um princípio. Deus ordenou que ele tinha de comer de todos os frutos das árvores do jardim, principalmente da árvore da vida, que estava no meio do jardim. Porque se ele não comesse do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim, seria pecado da mesma maneira como que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ordenou, ele tinha que comer. Então Adão, ele comia da árvore da vida que estava no meio do jardim. Adão comia. Então um dos primeiros motivos porque o homem vivia bastante naquele tempo era porque eles comiam da árvore da vida que estava no meio do jardim. Então a vida se prolongava neles, porque eles comiam da árvore da vida. A partir do momento que Adão desobedeceu ao Senhor e comeu do fruto do bem e do mal, e comeu, que abriu seus olhos, então Deus veio e falou assim: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então vamos tirar o homem do jardim, para que ele não fique no jardim, para que ele também não tome da árvore da vida, e se torne imortal, pecador imortal. Às vezes a gente pensa que Deus expulsou Adão e Eva lá do paraíso, do jardim do Éden, a gente pensa que foi castigo de Deus, mas não foi castigo, foi proteção, porque o homem agora pecou, o homem agora é pecador. E se eles continuassem no jardim, eles iam continuar comendo da árvore da vida. Então eles iriam se tornar pecadores eternos, assim como os anjos, pecaram no estado eterno. Então Adão e Eva iam se tornar pecadores eternos. Então foi por isso que Deus protegeu eles, tirando eles do jardim para que eles não comessem também da árvore da vida. Então o homem veio para a terra e começou a fazer o que? A lavrar a terra, aos espinhos dessa terra. O sol quente agora sobre o homem aqui na terra. Então um dos motivos do que o homem vivia bastante era porque o homem comia da árvore da vida. Um outro motivo porque o homem também vivia bastante era porque o homem só comia vegetais. O homem não comia carne, ele comia apenas vegetais. Então nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo de número 29, Deus ordenando a Adão, o que vai ser a comida de Adão, o que os animais também vão comer, porque os homens só comiam vegetais, só comiam legumes, os animais também só comiam legumes. Gênesis 1, a partir do verso 29, diz assim: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então toda árvore que dá fruto, toda árvore que dá semente, será de mantimento para o homem.
né? Então o homem não comia carne, o homem só comia vegetais, só comia frutas. Da mesma maneira também, Deus ordenou aos animais. Os animais também não comiam carne, não era carnívoro ainda. Verso 30, ó. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então toda a erva verde também era mantimento dos animais. Então o homem não comia carne. O homem estava sob o efeito da árvore da vida. Quando ele foi expulso do jardim que estava na terra, ele vivia muito, porque ele ainda estava sob o efeito da árvore da vida, né? O efeito da árvore da vida estava se acabando, mas ainda vivia muito, ele estava sob o efeito da árvore da vida. E o homem também não comia carne, né? Só comia vegetais, Um terceiro motivo porque que o homem vivia mais naqueles tempos é o seguinte também. A Bíblia vai nos falar o quê? Quando Deus foi fazer quando Deus veio trazer a terra, porque só existia água. Gênesis capítulo 1, verso 2 vai falar, né, que só havia água sobre a face da terra e o Espírito pairava sobre a face do abismo, então só tinha água. Então agora, para Deus trazer a terra, o que Deus vai fazer? Deus vai tirar um pouco da água que está sobre a terra e vai mandar para cima, das nuvens, Gênesis 1, o verso 6 diz assim, ó, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, Deus está falando o quê? Haja uma expansão lá no céu, né, sobre as nuvens, e separou a água de água. Verso 7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão sobre a terra, e as águas que estavam sobre a expansão, né? E assim foi, lá em cima. Então o que Deus fez? Deus pegou a água que estava sobre a face da terra, tirou um pouco dessa água, mandou para cima na expansão, né? Lá no céu, no segundo céu, Deus mandou para lá. E quando Deus fez isso, criou lá em cima então a chamada abóboda aquática. Então Deus tirou porque a terra estava inundada de água, então Deus teve que tirar um pouco dessa água e mandar para cima, para que a terra viesse a aparecer. Aí a terra apareceu. E essa água sobre a expansão formou então uma abóboda aquática, aonde o homem vivia mais por causa disso. Tinha a proteção da água, né, dessa abóboda aquática lá em cima no segundo céu, e também tinha a camada de ozônio, que protegia o homem dos raios solares, né, que causa câncer, causa várias doenças, né, na pele por causa da radiação, por causa do sol, o sol muito forte. Então tinha essa camada que protegia o homem, né, da radiação solar. Então o homem vivia mais por causa disso. Primeiro, porque ele comia da árvore da vida. Segundo, ele não comia carne. Terceiro, havia essa camada da abóboda aquática que protegia o homem dos raios solares. Aí, né, esses três motivos porque o homem vivia mais. Agora, três motivos porque o homem vive menos nos dias de hoje. Primeiro motivo é porque o homem está distante da árvore da vida. O homem não está comendo mais da árvore da vida, né? E se o homem não está comendo, quer dizer o quê? Que o efeito está se acabando. O efeito da árvore da vida está se acabando. Aí quando chega em Gênesis capítulo 6, que Deus falou que a maldade do homem era muita, né? A maldade do homem é muita sobre a face da terra. Então o que Deus vai fazer? Deus vai falar, Noé, eu vou destruir toda a terra. Então Deus manda Noé fazer uma arca, né? Uma arca. E Deus fala o seguinte, ó, o homem só vai viver até 120 anos. Não vai passar de 120 anos. Por quê? Porque agora o homem está comendo carne. Agora tem os raios solares intensos sobre a pele do homem, né? E o homem não está mais sob o efeito da árvore da vida. O que Deus vai falar então? Noé vai fazer a arca, entra Noé e sua família na arca, aí então Deus vai fazer o quê? Deus vai mandar o dilúvio. Quando o dilúvio vem, a Bíblia vai nos falar o seguinte, em Gênesis capítulo 7, que as águas, né, romperam-se a fonte do abismo. Então Deus abriu a fonte do abismo e a água veio de baixo para cima. A água que veio de baixo para cima, ela não deu conta de inundar toda a terra, né? Por isso que teve que chover 40 dias e 40 noites. Por que choveu 40 dias e 40 noites? Porque
Deus agora, ele vai retirar a abóbora aquática que está sobre o céu, a água que está sobre a expansão, que está sobre as nuvens, que é a proteção do homem. Então, em Gênesis capítulo 6, Deus vai tirar, para quê? Para inundar a terra, porque a água que veio do abismo, que veio de baixo para cima, não deu conta de cobrir toda a superfície da terra. Então agora Deus, a palavra vai falar o seguinte, que as fontes do abismo se romperam e Deus abriu a janela do céu. Quando Deus abre a janela do céu, a água que estava sobre a expansão, a abóbora aquática, ela chove, ela cai toda sobre a terra. Aí a terra volta a ficar inundada novamente. Aí foi aonde inundou toda a terra. Então esse é o segundo motivo porque o homem vive menos. Primeiro motivo, porque ele não está mais sob o efeito da árvore da vida, está se acabando. Segundo motivo é porque Deus removeu a abóbora aquática que livrava o homem, né? Que livrava o homem dos raios solares, né? E agora só ficou o que? A camada de ozônio. A camada de ozônio também está se acabando. Já está se acabando. Um terceiro motivo, por que o homem vivia menos também, é porque o homem, né, a partir de quando Noé desceu da arca, Deus falou, né, que eles iriam multiplicar, encher a terra novamente. Mas porém, né, no Gênesis capítulo 9, verso 3, Deus agora vai liberar para que o homem possa comer carne. Então, a partir do momento que Noé desceu da arca, Deus ordenou, né, que agora o homem ia passar a comer carne. Gênesis capítulo de número 9, eu vou ler aqui, Gênesis capítulo 9, o verso de número 3, vai nos falar assim, ó. Quando Noé acabou de descer da arca, desceu da arca, Deus falou, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe, frutificar e multiplicar, e vos encher a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e tudo os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Verso 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo tenho dado como a erva do campo. Então Deus fala assim, ó, todo bicho, todo animal que se move, que tem alma vivente, é vos dado como mantimento, como vos dei a erva do campo. Então agora Deus liberou a carne. Agora o homem passa a comer carne. Não somente o homem, mas também os animais. Os animais também passam, né, a comer carne, Então, esse é um do terceiro motivo que a Bíblia nos relata, né, sobre por que o homem vive menos agora. Aí, a cada dia mais, irmãos, né, o homem vai vivendo menos e menos. Por quê? Né? Porque nós estamos sem o efeito da árvore da vida, estamos comendo carne, né, e estamos sem a proteção da abóbora aquática. Então, cada vez mais, o homem vai viver menos dias na face dessa terra.